Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Portal do Tarô e Conhecimento. Eu sou a Lilian Zaira, sou taróloga, sou ocultista e espiritualista. Gostaria de pedir a vocês que curtam o vídeo, também se inscrevam no canal e ativem as notificações. O mal existe? Como que o mal nos influencia no nosso cotidiano, na nossa vida? Existem as perturbações que vêm das entidades espirituais negativadas. Por que a gente vê tanta injustiça, coisas extremamente absurdas que acontecem na política? Porque a gente vê tanta maldade, tanto roubo na política, tanta coisa que acontece também dentro das religiões. Deus, por que Deus não impede que situações ruins aconteçam? Estou mostrando aí no vídeo as gárgulas. As gárgulas são construções de estátuas demoníacas que foram feitas na França no período das grandes construções, das construções góticas, e que são feitas pelos maçons nesse período. Então você pode observar que as gárgulas são figuras extremamente demoníacas, alegóricas, que misturam asas com animais, com garras. Tem um significado. O mal, ele paira sobre todos nós, ele nos vigia, ele está atento, né? É como se essas estatuetas estivessem observando as pessoas de cima das construções. E é como se esse mal, ou esses espíritos malignos, essa energia negativada, estivesse esperando por momentos de brechas que as pessoas teriam relacionadas às suas falhas morais. É como se essas figuras estivessem esperando que as pessoas manifestassem no seu interior, sentimentos negativos que podem estar relacionados à nossa ignorância espiritual, ações do nosso caráter mais inferior, relacionadas ao nosso orgulho, à nossa ganância, ao nosso egoísmo, aos nossos vícios, sejam eles vícios de substâncias materiais que nós ingerimos, sejam eles vícios relacionados à luxúria, aos nossos comportamentos mais mesquinhos em relação a outras pessoas. Então, isso é um simbolismo, né, de uma energia que existe no nosso planeta ainda, porque o nosso planeta ele está em um período de transição, de provas e expiações para se tornar um mundo em regeneração. Mas isso está sendo um processo extremamente profundo que nós ainda estamos vivenciando. Então, essas figuras de gárgulas, elas simbolizam aí o mal que nos vigia e que não dorme. Agora eu pergunto para você que está assistindo. Tem gente que diz: quem me protege não dorme, mas o outro lado também não dorme. Então, você pode ser uma pessoa protegida, mas o que você faz para que você seja realmente uma pessoa protegida? Não adianta você falar que quem te protege não dorme, se você é uma pessoa, por exemplo, maledicente, uma pessoa que sempre está
focando no lado negativo das pessoas, se você é uma pessoa que cria intriga com os outros e inimizades, como que você vai esperar protetores do bem? Como que você vai esperar que esses espíritos eles vão estar te protegendo? Então, de repente, existem pessoas que até são protegidas e que quem te protege não dorme, mas aí vai depender de quem você está se afinizando. Por que eu digo isso? Por que existe tanto mal no mundo, né? E as pessoas têm o seguinte raciocínio muitas das vezes. Se existe tanto mal no mundo, se tanta gente sofre, se tem gente morrendo de fome na África, se acontecem assassinatos com crianças e acontece tanta barbaridade por aí, isso significa que Deus não existe, porque Deus permite que o mal aconteça. E se Deus existindo, por que ele permitiria que o mal possa acontecer? E tem uma outra pergunta também, que já me fizeram. Por que Deus permite que nasça na sociedade pessoas extremamente ligadas ao mal? Pessoas assim, psicopatas, pessoas que matam muito fácil, que estão na criminalidade, que não conseguem sentir empatia por ninguém e que são pessoas extremamente cruéis. A partir desse raciocínio, eu me lembro de uma passagem do livro Eustáquio, psicografada. Eu vou deixar os créditos, né, sobre essa história, sobre o livro, aí na descrição do vídeo, para que vocês, se vocês tiverem interesse em ler. Começa a partir de uma vida em que Eustáquio, ele foi um general na França extremamente cruel. Esse general do ano 400 e alguma coisa, ele conquistou diversas regiões. No período que ele foi general, um pouco depois, é que foi constituída a França como nome de França, porque ainda eram regiões agregadas naquela época. E que esse espírito, nessa primeira encarnação, ele era extremamente egoísta, extremamente cruel, e nas vidas seguintes, o que vai acontecendo? Ele vai demonstrar ainda uma maldade muito aguçada. Ele mata, ele estupra meninas. São 17 as vidas contadas no livro em 1500 anos. Então essas 17 vidas estão dentro aí desses 1500 anos. E nessas primeiras vidas que são contadas no livro, é claro que ele já vem de outras vidas anteriores ao começo do que é relatado no livro, mas é que o livro ele se baseia na transformação que esse espírito ele vai conseguindo ao longo das suas reencarnações. Então, nas primeiras reencarnações relatadas no livro, ele ainda possui dentro dele muitas das características negativas do egoísmo, da crueldade, da ganância extrema. E nessa primeira vida do Eustáquio, ele acaba morrendo em uma de suas batalhas. E o que acontece com o espírito desse cruel general, assassino, maquiavélico e tudo mais? Ele é recebido por quem? Pela espiritualidade. É muito interessante essa parte. Ele é recebido por um espírito que é um espírito trevoso. Eu não vou nem dizer espírito umbralino, tá? Porque vamos entender espírito umbralino, que seriam espíritos ruins, mas não tão extremamente perverso ao ponto de viver em lugares mais profundos da crosta terrestre, que são onde vivem esses espíritos negativados, esses espíritos malignos ou trevosos.
eles podem sintonizar com pessoas reencarnadas. Então é por isso que um dos assuntos que eu estou abordando nesse vídeo é como que a gente pode evitar o mal na nossa vida através daquilo que nós sintonizamos. Então, o Eustáquio, ele sintonizava com um desses espíritos das trevas, que era como se fosse um chefão. Ele era hierarquicamente importante, e o Eustáquio, durante a vida, durante a reencarnação que ele teve, ele sonhava com esse espírito. No sonho, esse espírito das trevas aparecia como um cavaleiro negro com olhos de fogo, uma imagem bem próxima do que a gente chama de aquelas figuras horríveis que podem aparecer nos nossos pesadelos. E realmente era um espírito, porque quando ele morreu, quando ele fez a passagem, que ele foi aniquilado, assassinado por um soldado muito jovem que fazia parte dos inimigos de batalha, ele vê aquela figura na frente dele, totalmente trevosa, assustadora, e ele imagina que ele ainda está sonhando. Ele não se dá conta de pronto que ele morreu. E esse espírito diz assim: não, você morreu e você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar porque nós fizemos acordos antes de você reencarnar, de que eu e a minha falange, né, digamos assim, de espíritos trevosos, iríamos te ajudar nas batalhas para que você fosse um grande general, para que você tivesse as suas conquistas e tudo mais. Então, Eustáquio, ele era ligado nessa encarnação, e muito provavelmente antes, em encarnações anteriores, eles devem ter sido comparsas espirituais. Então haviam fios vibratórios que ligavam Eustáquio a essa entidade que sempre o ajudou no período em que ele estava encarnado. Então havia uma sintonia. Isso é interessante, é um ponto interessante no livro, gente, porque a gente tem que pensar assim, a gente reflete, a gente lê essas psicografias e a gente começa a refletir a partir desse ponto com quem que a gente está se afinizando espiritualmente. Será que a gente não estamos nos afinizando com espíritos talvez umbralinos ou mesmo trevosos? Sabe, quando a gente faz um feitiço ruim para uma pessoa, que tipo de espírito que pode estar interagindo? Se você faz um trabalho para uma pessoa passar mal, porque você tem uma inimizade com aquela pessoa, você vai estar afinizando com espíritos das trevas. E onde que viviam esses espíritos das trevas? Que eram inclusive obsessores e assediadores do Eustáquio, muito provavelmente desde que ele nasceu nessa encarnação como Eustáquio, porque ele teve uma tuberculose que foi influenciada, os espíritos é que deixaram ele doente, porque estavam ali sempre influenciando o seu campo mental nessa reencarnação, o tempo todo ali assediando, porque o Eustáquio, ele foi um espírito que ele já tinha reencarnado compulsoriamente, ele já vivia anteriormente nas trevas, que é uma região abaixo do umbral da crosta terrestre. Né? Nós temos várias moradas espirituais, diversas possibilidades da gente estar vivendo quando a gente faz a nossa passagem, quando nós estamos nas intervidas ou na erraticidade. Então, existem diversos tipos
de zonas vibratórias onde nós poderemos estar vivendo, morando temporariamente quando nós fazemos a nossa passagem. Então, alguns espíritos vão para as colônias umbralinas, mas que são superiores, onde os espíritos têm uma vida familiar, de trabalho e de estudo mais confortável e mais feliz, onde podem ser esclarecidos, onde podem estudar e planejar as futuras reencarnações. Agora, o lugar onde Eustáquio vivia durante esse período, que ele era bem trevoso, que ele era muito egoísta, digo que ele era porque ele foi se transformando no decorrer das reencarnações, ele foi se transformando no decorrer das reencarnações, ele foi adquirindo os aprendizados através das suas provas, das suas expiações, e foi aprendendo, começou a deixar de ser aquela pessoa extremamente egoísta, extremamente gananciosa e cruel que ele era. Então, mas eu vou me ater durante esse período aí de trevosidade do Eustáquio nesse vídeo. Então, o Eustáquio, ele vivia em zonas trevosas. Os espíritos, quando estão na zona trevosa, como é que a espiritualidade faz esses seres reencarnarem? Existem espíritos que vivem nas zonas trevosas, que são aquilo que os católicos muito provavelmente chamaram de demônios, porque eles são feios, eles são deformados, a parte perispiritual sofre deformações por conta da negativação em que eles se encontram. Então eles são muito, muito feios, são monstruosos, eles acabam adquirindo uma forma que é mesmo assim demoníaca, é feia demais, é assustadora. E essas formas aqui, eu vou colocar algumas imagens para vocês aí no vídeo. Porque tem muito a ver com, de repente, com os pesadelos, e a gente pode ver que são figuras de terror. Então, eu acredito assim que tudo seja mediunidade, né? Então, nós temos os filmes de terror, ou aquelas alegorias de casas do terror, ou aquelas fantasias de Halloween. Elas são inspirações que eu acredito que a humanidade foi tendo através dos sonhos que tiveram, ou mesmo lembranças inconscientes de períodos em que permaneceram em zonas umbralinas bem inferiores ou mesmo trevosas. Aqui nós podemos chamar esses espíritos, esse tipo de espírito, de quiumba. Então, o nome pode variar. Vamos chamar esse tipo de espírito trevoso de quiumba ou de mago negro. No catolicismo, as pessoas falam que é demônio. No cristianismo, costuma chamar esses espíritos de demônios. São espíritos que também estão em evolução, mas eles podem se demorar durante muito, muito tempo dentro dessas zonas trevosas. E o que acontece de tempos em tempos? É que, por exemplo, todo mundo teve mãe, né? Todos os espíritos, por pior que seja, Hitler teve a mãe dele, espíritos assassinos extremamente ligados a causar dano para as pessoas. Sempre tem alguém que reza por eles, né? Que os ama de forma incondicional, e eles também eles vão precisar passar por períodos de ajustamento, eles vão precisar evoluir, eles vão precisar reencarnar uma hora ou outra, mesmo que eles fiquem durante séculos e séculos nas zonas trevosas. Uma hora ou outra, o que acontece?
a mãe de um deles, né? De repente, no caso, o Eustáquio, a mãe dele, que era um espírito muito mais evoluído, pedia para a espiritualidade para que cuidasse do Eustáquio. Então, ele foi resgatado para reencarnar na vida como Eustáquio pela espiritualidade maior. Então, aí acontecem muitos resgates também nas zonas trevosas, caravanas de espíritos de luz. Eles conseguem ter acesso às zonas extremamente trevosas, e quando isso acontece, os outros espíritos não tem muito o que fazer. É um trabalho complicado, difícil e muito sério para a espiritualidade. Então, a espiritualidade vai lá na zona trevosa, onde esses espíritos das trevas fazem as suas reuniões, onde esses espíritos das trevas fazem os seus conluios, onde eles fazem os planejamentos de obsediarem líderes religiosos, de obsediarem pessoas que têm um mental mais enfraquecido. Então eles fazem, porque eles habitam nessas regiões. Daí a espiritualidade vai lá, resgata algum deles que precisa continuar tendo as suas reencarnações e faz com que esse espírito tenha uma reencarnação compulsória. Ele é obrigado a reencarnar. Ele não é consultado, você quer reencarnar? Não. Eles pegam aquele espírito e já colocam ele em um processo de renascimento. E aí o que acontece? Muitas das vezes esse espírito ele vai precisar de várias encarnações para que ele consiga ir se libertando da maldade que existe dentro dele, da ignorância, do materialismo, do egoísmo, enfim. Então, aí, muitas das vezes, assim, você vê uma pessoa que é extremamente privilegiada, materialmente, intelectualmente, mas aquela pessoa é uma pessoa extremamente pérfida, um estuprador, um assassino, um político ladrão, por exemplo, que rouba muita gente. E aí você se pergunta como e por que nascem essas pessoas no meio de tanta gente boa, causando tanto dano. É por conta disso, porque ele vai ter que passar por muitas vidas para começar a se modificar. Então ele pode causar muito estrago em uma, na próxima ele vai causar talvez um pouco menos de estrago. Aí numa próxima reencarnação, o que acontece? Ele nasce com algum problema muito sério, de repente nasce sem perna, sem braço, com problemas físicos graves, problema socioeconômico extremamente grave, problemas de saúde. Vai nascendo com limitações de variados tipos, que tem muito a ver com o karma desses espíritos, né? Com a lei de ação e reação. E essas limitações vão fazendo com que esse espírito aos poucos vá adquirindo mais humildade, vá adquirindo através da dor e do sofrimento, ele vai conseguindo galgar os seus aprendizados. E é o que acontece com o Eustáquio, né? E com muitos outros espíritos também que a gente pode perceber que lá atrás, né, na história da humanidade, fizeram coisas terríveis e muitas vezes são karmas coletivos. A gente vê acontecendo quedas de avião ou situações de incêndio coletivo. Se você for estudar, vai perceber que lá atrás esses espíritos, por exemplo, fizeram parte de um agrupamento que torturava pessoas. Então a gente tem que pensar que a história da humanidade ela está repleta de situações extremamente cruéis, né? A história dos países são histórias que são repletas de sangue dos povos que foram derramados. Então isso vai fazendo com que muitas pessoas, um grande grupo de espíritos vão adquirindo seus karmas, e esses karmas eles vão ter que ser depurados, eles vão ter que... Falei para vocês dessa história do Eustáquio, porque o que acontecia com ele é exatamente o que acontece com todos nós. O Eustáquio, ele não era uma pessoa que só sofria
tentativa de influenciação do lado negativo, né, dos espíritos trevosos, dos quiumbas. O Eustáquio também, ele teve uma certa ajuda espiritual dos mentores. Tem uma passagem que mostra, né, nessa reencarnação dele, como Eustáquio ainda, que o curou da tuberculose, que era a doença que os obsessores fizeram ele ter. Ele não quis saber dos conselhos positivos que este senhor estava passando para ele. Esse senhor aconselhava Eustáquio a não ser um general sanguinário, que ele não deveria ir por este caminho, mas ele estava naquele momento muito mais afinizado com os trevosos, ou seja, os trevosos, eles tinham muito mais poder de atuação no campo mental e vibratório do Eustáquio, porque dentro dele ele tinha essas características ainda muito brutalizadas. Ele era uma pessoa extremamente, né, como eu já falei novamente, egoísta, cruel e ganancioso. Então, portanto, nesses momentos que nós estamos ainda muito apegados aos nossos valores mesquinhos, à materialidade, à crueldade e aos nossos defeitos de forma geral, a espiritualidade não consegue atuar, fazendo com que a gente tenha transformações significativas na nossa vida. Quando nós já galgamos, né, já saímos assim de diversas situações que nos prendiam à materialidade, causando sofrimento a outras pessoas e, consequentemente, a nós mesmos, não é? No futuro, nas nossas vidas futuras, o que acontece, né, a partir daí? Nós temos duas situações. Temos ainda os nossos próprios defeitos latentes, temos os nossos defeitos latentes, mas também já começamos a nos modificar de alguma forma. E quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente traz de vicioso dentro da gente causa muito sofrimento, a gente começa a buscar meios de sentir algum tipo de alívio, talvez espiritual. É a partir daí que os espíritos, que são os amigos espirituais e os mentores, eles vão se aproximar de nós para que a gente ensaie, ou para que a gente consiga modificar a nossa vida, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa estar melhor na espiritualidade, morando em lugares mais auspiciosos, em lugares melhores e mais felizes na espiritualidade. Mas se a gente dá abertura para os nossos defeitos tomarem conta da nossa vida, o que acontece? Estes espíritos que têm uma ligação com o nosso passado cheio de delitos, digamos assim, porque nas nossas vidas passadas teve momentos em que a gente roubou, teve momentos em que a gente matou, teve momentos em que nós fomos corruptos, então não importa assim o tipo, exatamente onde foi que nós erramos, mas sempre vai ter uma leva de espíritos que nos conhecem dessas épocas e eles vão querer se aproximar, eles vão tentar nos influenciar para que nós continuemos a agir daquela antiga forma. Então, de repente, se você foi um padre corrupto que pegava o dinheiro do povo indevidamente em uma vida passada, você vai trazer na sua psicosfera espiritual os seus comparsas, os seus amigos, né? Os amigos, entre aspas, daquela época. E muito provavelmente, em uma vida atual, ou em alguma das vidas, você pode vir a querer também exercer algum tipo de poder em alguma igreja. Então, o que a gente vê acontecendo hoje em dia? Dirigentes
religiosos, líderes religiosos que caem drasticamente, né? Teve vários exemplos aí recentes de situações como essa. Então, essas pessoas já eram corruptas lá atrás e nessa vida, esses comparsas, eles realmente não querem que aqueles colegas lá de trás consigam se libertar de tudo isso. Então, espera por aquela brecha, né, que é como se fossem as gárgulas de Paris, só observando como você está agindo. Você comete um pequeno delito ou você tem dentro de você aquela vontade de cometer aquele delito, de pegar um pouquinho do dinheiro da igreja ou do dinheiro que não é seu. Isso não precisa nem ter poder para agir dessa forma corrupta, porque nós podemos também agir de forma corrupta em pequenas coisas do cotidiano. Agora, se dessem um poder maior para que a gente pudesse ser testado com coisas grandes, né? O que será que a gente faria? Será que a gente iria... será que iríamos ser influenciados pelo bem, né? Sendo que seria uma quantia maior de dinheiro que de repente pudesse nos dar um grande conforto nessa vida? Ou será que a gente já iria estar transformado? Então a gente precisa passar por essas provas para saber se a espiritualidade coloca a gente nesse tipo de provação, para saber se realmente, para nos testar, saber se realmente a gente já conseguiu ultrapassar determinados defeitos. E então é por isso que muitos dirigentes, né, padres, religiosos, políticos que têm grande poderio, caem, porque são facilmente também influenciados por esses espíritos aí, esses trevosos, e eles fazem, e esses espíritos, eles realmente conseguem fazer com que essas pessoas influenciadas pelo mal, que já caíram no passado, ganhem muito dinheiro ou consigam tudo aquilo que querem, né? Fama, poder, dinheiro, enfim. Porque eles agem muito no mental de todo mundo aqui. Eles são verdadeiros influenciadores, espiões, eles conseguem as coisas, né? Como já falei, foi visto isso aí no livro do Eustáquio. Costumo dizer, e vou dizer aqui novamente nesse vídeo, que é preciso tomar cuidado com aquilo que você se liga, com aquilo aonde é que a sua mente e como você procura conseguir as suas coisas. Se você pede para tal entidade e alguma coisa para determinado tipo de entidade, mas você não sabe exatamente o que é que está na sua psicosfera, que você já traz de muito, muito tempo, de muitos anos, de muitos séculos. Porque a nossa vida não começa aqui e as nossas influências já vêm lá de trás. É importante pensar nisso. Como é que a gente faz então, né, já que todo mundo já errou, já que todo mundo, a maioria de nós tem inimigos espirituais, reencarnados e desencarnados, como é que a gente faz para que não sejamos assim tão influenciados por essas entidades trevosas, por quiumbas, por entidades malignas? A gente tem que mudar a nossa faixa vibratória. Quando você começa a mudar a sua vibração, que esses espíritos, tanto de quiumba quanto de obsessor, eles não conseguem mais ter acesso às suas vibrações, e eles podem até tentar te atacar, mas eles não vão conseguir, porque vai existir uma barreira protegendo você desses ataques. E eu já passei por isso em desdobramento astral. Eu vi esses espíritos, esses quiumbas trevosos, extremamente feios, e eles vinham pra cima como se quisessem atacar, dar porrada, atacar fisicamente mesmo.
eles não conseguiam me atingir, eles partiam para cima, eles pulavam para cima, era mais de um. E assim, só de fazer assim com a mão, assim, ele batia, não que eu batesse neles, mas assim, era só um movimento de defesa para ele não se aproximar muito, e ele caía para trás. Então, ele batia e ele voltava, ele caía no chão. Aí ele tentava de novo me atacar, não conseguia novamente, eu nem sentia nada, não sentia choque, não sentia a energia dele, existia essa barreira. Então, assim, para não sofrer nem a influência desses espíritos e nem ser atacados, pessoalzinho que gosta de viagem astral, eu sei que vocês assistem os vídeos também e que gostam desses assuntos, enfim, uma forma de a gente não ser atacado espiritualmente em sonhos ou em viagens astrais é você sempre estar fazendo sua oração, mas você tem que estar transformado com sinceridade também. Eles não vão poder te atacar. A melhor forma de se livrar desse tipo de influenciação, pessoal, é a transformação. É você se transformar interiormente, você começar a mudar totalmente a sua faixa vibracional. É preciso mudar os comportamentos, a faixa mental, é preciso haver uma transformação sincera da sua parte para que haja um desligamento dessas entidades. Então, preste atenção em tudo aquilo que você pensa, aquilo que você fala, o que você procura, o que você chama para perto de você antes de você ir dormir. Quais são os seus desejos? Você deseja ter dinheiro, você deseja ter muito dinheiro, muito sucesso, não importa como. Você faz feitiços aí para determinadas entidades, de repente você não sabe com quem você está lidando. Será que você está lidando com uma entidade do bem que está te trazendo essa troca? Ou será que são os quiumbas? Ou será que você está chamando os trevosos? Com certeza eles vêm. Se você sintoniza com eles, eles vêm sim. Mas o preço a pagar é muito alto, porque quando você desencarna, eles vão te receber. E você vai estar ligado a esses espíritos de forma magnética por fios imperceptíveis no momento, mas vai haver essa ligação. Então preste atenção com aquilo que você sonha, com aquilo, com que tipo de espírito você sonha. Se você estiver tendo muitos pesadelos, de repente são esses quiumbas, esses trevosos que estão tentando interferir na sua vida, ou podem até mesmo estar há muito tempo na sua vida, interferindo negativamente. Então, se você tem esses pesadelos, preste atenção. Como são os seus sentimentos? Você sofre de ansiedade? Você sofre de síndrome do pânico? Você tem depressão? Então é preciso haver transformação. Essa transformação precisa ser sincera. A gente precisa olhar para o alto. A gente precisa fazer melhor, deixar esses nossos defeitos de lado através da nossa reforma íntima mesmo, como dizem os espíritas, e para que a gente possa ser mais feliz e alcançar mundos melhores, pedindo proteção e querendo estar mais próximo dos amigos espirituais e dos guias, pedindo que eles nos ajudem, fazendo oração, pedindo que eles nos alertem, que eles nos protejam, para deixar essas influências negativas afastadas da nossa vida. Tá, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Esse assunto é bastante extenso, então se vocês tiverem dúvidas a respeito do assunto, coloquem nos comentários e até a próxima.